notícias, debates e bem-estar. Com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Olá, muito boa tarde a você, querido ouvinte. Nós estamos chegando aqui para estar com você nas suas tardes de sábado, trazendo notícias, informações, debates. Eu sou Liliane Costa e vou estar com vocês até as 15 horas e 30 minutos. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito recorrente durante essa epidemia que deve ser abordado, porque é algo que precisa que as pessoas se conscientizem para que não aconteça mais esse tipo de crime. Na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Você sabia? Um balanço divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos destacou que as denúncias de violência contra mulheres tiveram um aumento de 35,9% em abril, em comparação ao mesmo período de 2019. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos em nossos estúdios a delegada Adriana Couto Ladeira. Quais são os impactos psicológicos e sociais da violência contra a mulher? Quem vai nos contar é a psicóloga e também pastora Edna Pereira. Nós também vamos ter o depoimento da advogada Elisabel Batista, que vai falar sobre os casos de mulheres que a procuram no seu consultório de advocacia em busca de resoluções de conflitos. Bom, pessoal, eu peço que vocês fiquem com a gente. Nós vamos estar até as 15 horas e 30 minutos e você pode participar através do nosso telefone 3216 3202, 3216 3202. Um grande abraço para os nossos amigos seguidores que nos acompanham aqui pelo Facebook Liliane Costa. Você também pode rever todos os temas abordados no programa Jornada Feliz no nosso canal no YouTube. Acesse Programa Jornada Feliz e se inscreva. Eu gostaria também de mandar um grande abraço para os nossos apoiadores deste programa, a todos os irmãos da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia. Mas para nós começarmos este programa para cima, vamos então para a hora, para o pensamento da tarde, porque logo nós vamos conversar com a doutora Adriana, que já está aqui conosco nos nossos estúdios. Pensamento da tarde. Pensamento da tarde de hoje. Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódios e indiferença, há de recebê-los de volta. Mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo porque suja, mas todos apreciam permanecer perto das flores, que espalham beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. E aí fica esse pensamento da tarde de hoje para você, querido ouvinte, meditar, né? Que você tem plantado, quais atitudes você tem tido diante da vida, diante das pessoas, né? Se você é uma pessoa doce, uma pessoa que está ali sempre disposta a ajudar o próximo, que semeia bons sentimentos por onde passa, que diz palavras amigas, você será alguém que as pessoas sempre serão atraídas para estar perto de você. Mas se você destilar ódio, né, destilar raiva, as pessoas naturalmente se afastam. Então, que nesse pensamento da tarde de hoje nós possamos refletir na forma como nós estamos agindo diante das situações e para com as pessoas. Você atrai aquilo que você oferece para as outras pessoas, ok, gente? Cada um recebe aquilo que dá. Bom, gente, então nós vamos passar para o momento da hora do bate-papo aqui, né? Nós já estamos aqui com a doutora Adriana Couto, gente, e para mim é um grande honra entrevistá-la aqui, porque no nosso programa Jornada Feliz, né, ela tem história na Delegacia da Mulher. Já fiquei sabendo, doutora Adriana, que a senhora foi a primeira delegada aqui em Uberlândia. Esse programa aqui, ele faz história, viu, doutora? A gente entrevistou aqui recentemente o ex-deputado federal Chico Humberto, né, que chegou a participar, inclusive, das votações da Constituinte lá em Brasília. E aí agora recebendo a senhora aqui, né, que tem uma história no direito das mulheres aqui em Uberlândia. Então, para nós será uma grande alegria recebê-la. Então, vamos para a hora do bate-papo, para a gente começar o nosso papo de hoje. Hora do bate-papo. É isso aí, querido ouvinte. E hoje, o assunto da hora do bate-papo, nós vamos falar sobre crimes cometidos contra a mulher, né? Violência contra as mulheres é um crime que precisa ser combatido. Um balanço divulgado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos destacou que as denúncias de violência contra mulheres tiveram um aumento de 35,9% em abril,
em comparação ao mesmo período de 2019. Os dados crescem a cada dia, sobretudo em meio a políticas públicas que se propõem a garantir a segurança das mulheres e dos movimentos sociais que visam o empoderamento feminino. O aumento deste número se dá também pela realidade provocada pela Covid-19 e está fielmente ligado ao fato de, pelo isolamento social, os casais estarem mais tempo juntos em casa e se desentenderem verbal ou fisicamente. Mas a grande verdade, pessoal, é que é um tipo de crime que não deve ser tolerado, né? Nós estamos vivendo, assim, momentos difíceis. A gente sabe que isso mexe muito com o psicológico das pessoas e daqui a pouco a gente vai conversar com a psicóloga Edna Pereira, que vai nos falar mais desse lado comportamental. Mas é um momento de reflexão, né? Das pessoas refletirem nas suas dores, naquilo que precisam melhorar na sua vida, que precisam melhorar como ser humano. E não, né, de expor uma revolta, uma raiva descontando no outro. Na verdade, é um momento de solidariedade. E para trazer uma conscientização, visando a estar falando mais sobre esse assunto que é grave, que é sério no Brasil, porque cada dia quando nós ligamos a TV, nós vemos os noticiários, todos os dias, né, é noticiado um tipo de crime que está acontecendo contra a mulher. E por que será que ainda acontece, né? Se as leis elas existem, o que precisa ser melhorado para que esse tipo de crime não venha mais acontecer? Quais são as falhas do sistema, né? Então nós vamos conversar aqui com a doutora Adriana, que vai estar trazendo para nós algumas orientações. Doutora Adriana Couto Ladeira, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz e lisonjeada, né, com esse reconhecimento do trabalho da Delegacia das Mulheres há 30 anos, né, que eu assumi a Delegacia de Mulheres em Uberlândia. Muito obrigada pelo convite, espero poder contribuir com a comunidade. Ok. Bom, pessoal, vamos começar então fazendo aqui algumas perguntas para a doutora Adriana. Doutora Adriana, quando a gente fala de crime contra a mulher, a gente sabe que existem muitas formas da mulher ela ser, vamos dizer assim, abusada, né, no seu psicológico, no seu comportamento, nos seus direitos. Mas como nós podemos definir a violência contra a mulher, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje? Então, Liliane, a Lei Maria da Penha, 11.340, define a violência doméstica como a violência praticada contra qualquer... configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, o que isso significa? Que a mulher ela sofre não só violência física, através de agressão física, mas preconceito também, né, doutora? Mas violência psicológica, né, através de práticas de menos-valia, né, ela está sempre sendo reforçada para essa mulher que ela é um nada, que ela é um zero à esquerda, que ela é igual um cachorro vira-lata. Esses termos são todos tirados de depoimentos de mulheres na delegacia, quando descreviam os relacionamentos que elas viviam, né? Então, realmente existe essa violência. Normalmente, uma mulher que vive uma violência doméstica, o companheiro ou o marido, ele impede, ele coíbe a liberdade de ir e vir dessa mulher, ele proíbe a mulher de movimentar financeiramente, de ter acesso à conta, ela tem que ser absolutamente dona de casa. É como se a mulher ficasse, vamos dizer assim, aprisionada, né? Ela é prisioneira, ela se torna uma prisioneira. E essa questão, ele vai dilapidando o amor próprio dessa mulher cotidianamente em várias práticas e uso de palavras depreciativas, depreciando a mulher, né?
né, a gente tem o hábito de estar elogiando e reforçando uma pessoa nas práticas que ela tem, nas práticas boas, nas coisas elogiosas. É uma prática que a gente faz nas relações sociais cotidianas, né? Só que a mulher, ela vivencia o oposto dentro de casa. Ela sempre sofre o menoscabo, conduta desprezível, ela é desprezada, o parceiro sempre lembra a ela que ela é uma pessoa insignificante, né? Ele a torna uma pessoa insignificante e a mulher vai recebendo isso, né? Que, às vezes tem doses homeopáticas, porque a violência ela começa a se manifestar desde a época de namoro. Existem sinais, a pessoa... Existem sinais, então, doutora? Fala um pouquinho existem sinais, exatamente esses sinais de desprezar a mulher, de mostrar a menos-valia, né? E com aquela ideia também que o homem passa para a mulher, que ele vai protegê-la, vai cuidar dela, né? E a mulher acredita, né? E o pior de tudo é que ela acredita que ela precisa ser cuidada, quando na verdade, né, todos nós sabemos que ela não precisa ser cuidada, né? Ela precisa de uma parceria, de um companheirismo. Entendi. Então essas questões ela vem se desenvolvendo ao longo de um relacionamento de namoro. E até mesmo fisicamente já começa a existir no namoro empurrão, safanão, sabe? Então essas questões a mulher tem que ficar muito atenta. Porque é um momento de escolha, né, doutora? Então um momento de escolha, né? muito importante. Então ela tem que ficar atenta. Se o namorado está gritando com ela, falando alto, com impaciência, não, pode deixar que eu resolvo, eu sei fazer isso, você não sabe, pode deixar que eu resolvo. Sabe? Ele vai desacreditando essa mulher. E às vezes ele vai desacreditando essa mulher também, ou de forma grosseira e direta, ou de forma sutil. Né? A violência psicológica, ela tem muitas feições, né? Ele vai de forma sutil também. Então ele acaba minando o amor próprio e a autoestima dessa mulher, né? Então ela se deixa levar por essa situação, acredita que ela é uma menos-valia, né? Ela vale menos, ela é menos importante, ela é menos inteligente, ela é menos capaz. E às vezes a mulher ela nem consegue elaborar isso dessa forma. Outras vezes ela já começa a se retrai, doutora. Se retrai a mulher e ela começa às vezes a abrir mão de coisas que gosta, né? De amizades, começa com de família, renúncias, né? E até ela constitui uma vida com essa pessoa, seja uma união estável, um casamento. E essa questão tende só a aumentar e ficar cada vez mais grave, tomar uma proporção cada vez mais grave. E de movimentar financeiramente, quer dizer, ele impede a mulher de qualquer ação, porque o que você não tem acesso economicamente a nada, o que você poderá fazer? E muitas mulheres também entram no relacionamento achando que o homem vai salvar, vai tirá-la de uma situação economicamente mais vulnerável, que vai melhorar a vida dela e que ela, com o amor dela, vai mudá-lo, né? Então são diversos aspectos que levam a mulher a fazer más escolhas. E o aspecto principal é que ela ainda não despertou a consciência, né, para perceber que ela é capaz, ela é uma força de trabalho, ela é uma força de amor, ela é uma força que movimenta as relações sociais, né? Então, começa com esses pequenos sinais, essas pequenas desvalorizações do dia a dia. Alô? Ah, sim. Bom, pessoal, nós estamos aqui também com a doutora Elisabel, que ela está na linha conosco, né? E ela vai fazer uma participação por telefone complementando aqui
o nosso assunto que nós estamos falando hoje sobre violência contra a mulher. Boa tarde, doutora Elisabel. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em fazer essa participação aqui com vocês. Ok. Bom, doutora Elisabel, nós queríamos fazer algumas perguntas para você para estar complementando o nosso assunto hoje. Qual o maior índice de queixas quando as mulheres te procuram no seu escritório de advocacia? Então, Liliane, quando a mulher chega, né, a procurar um advogado, geralmente ela está assim, no ápice do medo dela. A gente não pode generalizar, mas as mulheres procuram primeiramente uma delegacia ou policial. E só depois, quando elas decidem realmente seguir com o processo, né, é quando elas procuram um advogado, na maioria das vezes. Então, elas procuram quando elas estão com medo, ou às vezes inseguras, né, não sabem assim, como vai ser, querem saber sobre o trâmite do processo, tem muitas dúvidas, né? Porque por mais que a gente fale muito sobre o assunto, ainda é muito vago o trâmite processual. Então, elas ainda têm muitas dúvidas a respeito. E assim, doutora Elisabel, quais as principais dificuldades, ao seu ver, encontradas pelas mulheres de tomar a iniciativa de procurar um advogado em busca dos seus direitos, né? Atualmente, né? Atualmente, elas têm medo de não poder voltar atrás, digamos assim, ou de ser ofendido. Porque hoje, quando uma mulher aciona a justiça, né, e o processo começa a dar andamento, você não pode retirar a queixa, né? Antes até poderia, mas depois, no artigo 16 da Lei Maria da Penha, eles autorizaram isso. Então, a partir do momento que você entra com o processo, que você dá a queixa, você só pode retirar após uma audiência específica. Porque antes as mulheres elas eram coagidas a retirar o processo, né? Tanto que acontecia muito, ela ia na delegacia, procurava ajuda, tinha inclusive a medida protetiva e no dia seguinte ela desistia da ação. Por medo. Então, hoje, não pode desistir da ação, mas elas têm esse receio de entrar com um processo, não poder voltar atrás, tem muitas dúvidas, né? Como muitas são dependentes financeiramente, quando tem filhos também é muito complicado. Então, é uma decisão difícil de ser tomada. É uma decisão muito difícil de ser tomada, porque envolve a criança, envolve o financeiro, envolve o lar, muitas vezes ela não tem para onde ir, né? Doutora, e assim, eu queria que a senhora falasse para nós, apesar dessas dificuldades que as mulheres têm, da importância, né, de buscar os seus direitos e não aceitar, vamos dizer assim, ser agredida, né? Sim. Hoje nós já temos vários grupos de apoio, né, à mulher. E, inclusive agora na pandemia, com o aumento dos números, tem muitos grupos hoje, até nas redes sociais, aplicativos de ajudas, né? E às vezes a mulher espera chegar na agressão física, né, para ela realmente tomar uma iniciativa de procurar a justiça. Mas, na verdade, as agressões elas começam ali uma agressão psicológica, uma forma de falar, e elas pensam que é somente na agressão física, quando a agressão psicológica ela acontece e ela gera uma cicatrizes eternas, profundas, e elas precisam de buscar ajuda de profissionais, exatamente. Ok, doutora Elisabel, eu queria agradecer a sua participação imensamente para falar um pouco para nós da realidade, né, de quando as mulheres elas procuram um escritório de advocacia para auxiliá-las, porque nós acreditamos que para que esse tipo de crime seja combatido é necessário que as pessoas tenham conscientização e as mulheres também de saber que elas, né,
tem o seu direito que jamais deve ser violado, né? Não violência. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Espero em breve poder recebê-la presencialmente aqui no nosso programa. Muito obrigada, Liliane. Bom, é isso aí, pessoal. Então vamos continuar aqui, né, conversando com a doutora Adriana. Ela já falou aqui dos tipos de agressão que geralmente as mulheres elas podem sofrer, né, como por exemplo violência moral, sexual, né, doutora, doméstica, física. E como a gente pode definir também, doutora, porque se fala muito hoje em dia no crime de feminicídio, né? E assim, inclusive foi um termo que surgiu na época do governo Dilma Rousseff, se não me engano, foi um dos governos que estabeleceu essa lei. Como a gente pode definir o crime de feminicídio? O que diferencia de outras leis? Vou fazer um feedback aqui, Liliane, que as formas de violência doméstica, elas são definidas no artigo 7º da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Certo. Ela começa com a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, ela tem todos esses tipos de violência, né? Ela é acusada, ela sofre violência moral quando ela é atacada, ela é caluniada, ela sofre difamação, ela sofre injúria, né? Por exemplo, por ser mulher, simplesmente. A violência contra a mulher ela é um crime de gênero, contra a mulher, o gênero feminino. A lei surgiu para definir, para abarcar e proteger a violência contra a mulher, que é uma violência direcionada, porque existe uma relação de poder, né, entre homem e mulher, onde evidentemente o homem exerce o poder e submete a mulher ao seu poder. Veja bem, a gente viveu uma sociedade patriarcalismo, mais de 3.000 anos. Então, veja bem, hoje, né, nós fizemos essa caminhada na humanidade há mais de 3.000 anos com uma concepção de vida patriarcal, onde o homem é o senhor absoluto. Então, os homens estudavam, os homens tinham acesso às mulheres há mais de 3.000 anos. Então, com o caminhar da evolução do conhecimento humano, da história da sociedade humana, né, nós passamos por 3 grandes transições nessa jornada desde a antiguidade, né? E uma delas é o feminismo, os movimentos feministas, né? E a outra grande transição foi a Revolução Industrial. O feminismo começa a surgir nesse mesmo período, né? E a outra grande transição que nós estamos hoje vivenciando, né, é a gente está entrando na transição para a era solar e deixando para trás a era do combustível fóssil. Então, se a gente for analisar, o que é combustível fóssil? A energia que vem do carvão e tudo. Hoje a gente tem o quê? Energia solar, não é? A gente tem eletricidade, energia da água, né? Outras tecnologias. Então, e na esteira desse desenvolvimento humano, da era industrial, veio os movimentos feministas, né? Porque as mulheres trabalhavam, por exemplo, foram queimadas numa fábrica nos Estados Unidos. Muitos crimes hediondos, né? Aí vieram as guerras, aí os homens foram para a guerra, quem ficou trabalhando? E a gente pode falar também do descobrimento do Brasil, né? Quantas índias foram abusadas, escravas. Ao longo da história, a mulher sempre foi submetida devido a uma relação de poder patriarcal. Então, hoje, a gente tem liberdade, a gente trabalha, a gente conquista, a gente faz. Isso é uma grande conquista. O feminismo foi uma grande conquista e é um ponto preponderante na história humana, o feminismo. Então, eu acho isso belíssimo.
A gente tem que agradecer as mulheres que morreram por nós, que lutaram por nós, né? Nós passamos por 2 grandes guerras mundiais no século XX, né? Os homens foram para a guerra, as mulheres foram trabalhar para sustentar os homens que estavam na guerra. Os homens voltam da guerra, as mulheres voltam a ser dona de casa. Só que elas descobriram, né? Porque mesmo na Revolução Industrial, elas eram força de trabalho, mas a força de trabalho menos valorizada. Ela servia para trabalhar muito e produzir, mas não servia para receber, né? A diferença Então, salarial, né? nunca foi equivalente. Até hoje a gente tem essa herança. Mas eu sou uma pessoa que tem uma visão muito otimista, porque a gente olha o caminho da humanidade, nós tivemos grandes conquistas e o feminismo foi um grande marco histórico no caminho da humanidade. Então isso é de suma importância. Talvez eu não estivesse falando aqui hoje se essas mulheres não tivessem lutado para conquistar alguma coisa no passado. E aí eu acho muito importante a senhora tocar nesse assunto, doutora, porque assim, por exemplo, né, quando a gente fala de feminismo, nós falamos de direito da mulher, né? A busca de direitos da mulher, da consolidação desses direitos. Mas eu, por exemplo, ao meu ver, eu me considero, por exemplo, uma mulher que é moderna, que reconhece esses direitos, mas eu vejo hoje em dia que tem muitos movimentos que se apossaram, vamos dizer assim, do termo feminismo, e às vezes parte para a vulgaridade. Eu, por exemplo, sou uma tipo de mulher que eu não me identifico, mas eu tenho meu lado empreendedor, o meu lado assim, individual, meu lado que eu busco, né, de ser muito, de fazer aquilo que eu gosto, de procurar auxiliar outras mulheres. E eu acho que é um termo que a gente deve usar e estender ele, vamos dizer assim, acho que para todas as formas de pensamento, e não vincular, como hoje em dia, às vezes eu acho que muitos movimentos mancharam isso, né? Porque a pessoa, às vezes, por exemplo, é mais conservadora, conservadora não é contra os direitos das mulheres, não. Com certeza, Liliane, o que acontece? Nós tivemos um grande movimento, grandes movimentos, grandes conquistas, uma luta muito bonita, muito bela, mas existem distorções, extremismos, né? E, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio. Eu acho que a gente não deve se igualar, eu penso, né? Que nós não devemos nos igualar aos homens por baixo, porque você ter liberalidade não é conquista, ter liberdade sim, direitos iguais sim. Caminhar lado a lado, né? Representar uma força de trabalho sim. Né? Então, assim, eu penso que tudo cabe à reflexão e que a virtude verdadeiramente está no meio. E eu acho muito interessante que as virtudes sejam trabalhadas, o belo, né? A beleza, a estética, as qualidades, o diferencial da mulher, né? Eu acho que isso não é só da mulher, é da humanidade, né? São homens e mulheres. Na antiguidade nós tivemos grandes mulheres inteligentíssimas. Cleópatra é um grande exemplo, Hipátia é um grande exemplo. São mulheres que tiveram... Cleópatra falava 12 línguas, né? Ela foi neta de Ptolomeu, quando Alexandre Magno morreu. Ela nasceu ela era grega, mas assumiu o Egito e ela falava em egípcio, porque ela era tão brilhante que ela conquistou o povo egito porque ela falava na língua mãe do Egito. Então ela era uma política de natureza, teve uma grande formação, tinha conhecimento filosófico, né? E brilhante, tanto que ela teve relacionamento com 2 grandes generais, né? Romanos, né? Um César, né? E outro general, o maior general do exército romano, o outro era um imperador, simplesmente, né? E então, assim, doutora, o encantamento não é com a beleza estética, mas era com a inteligência. Ela seduzia pela inteligência, pela capacidade, os homens apaixonavam. Então, olha só! Então, assim, eu amo a história da Cleópatra. É belíssima.
importantíssima. E realmente, quando um homem se depara com uma mulher inteligente, ele sim, ele para, ele admira. Eu acho que as mulheres, isso é uma verdade, né? Existiram outras grandes mulheres na história, eu fiz a referência a Cleópatra. É uma história muito... Eu gosto muito de história, doutora, eu sou um pouco suspeita para falar. A Bíblia até ressalta também as histórias de mulheres, que foram mulheres fortes. Tem a história, inclusive, de Débora, que ela foi uma das juízas, né? Assim, numa época em que não existiam reis em Israel. E a palavra de Deus fala de um general, que era Baraque. Eles precisavam travar uma grande luta, que ia ser um grande desafio. E ela lançou a palavra e falou assim: nossa, eu só vou se você for. E ela falou: não, então, que fique bem dito que se nós vencermos, foi através de uma mulher que Israel venceu, no comando, na direção. Então, assim, as mulheres tiveram um papel muito importante, né? E por exemplo, esse programa, ele assim, é cristão, a rádio é cristã, mas nós temos, por exemplo, por exemplo, grandes igrejas hoje em dia, um exemplo que eu gosto de dar muito, a igreja do Evangelho Quadrangular. Minha mãe, inclusive, converteu na igreja do Evangelho Quadrangular, e foi um movimento que foi fundado por uma mulher, a Aimee Semple McPherson, lá nos Estados Unidos, né? Há muitos anos atrás. Então, imagina que essa mulher enfrentou, mas você vê que é uma igreja que está aí, pois é, a gente tem que trouxe um grande movimento no Brasil. Então, a gente tem que amparar as arestas de fugir dos extremismos. É verdade. Né? A verdade é essa, que a gente tem que guardar a virtude do meio, né? A virtude aristotélica, né? Então, e essas mulheres que elas foram marcantes na história da humanidade, né? Ninguém nunca parou para pensar que essas mulheres tinham a chave. Qual que era a chave que mudava, né, a concepção de mundo e de vida? A chave do conhecimento. É verdade. Né? Isso é Conhecimento uma é poder, né, doutora? Conhecimento é poder, né? Reflexão, esse é o segredo. O conhecimento, não é a informação, né? Informação você adquire a todo momento, com redes sociais e tudo, mas o conhecimento refletido, né? A sua capacidade de reflexão e de entender e compreender o contexto do mundo em que você vive. E as grandes mulheres viveram num contexto que elas foram, sim, sofreram absurdamente preconceitos e conseguiram superar de uma forma ou de outra, tiveram finais trágicos, né? Então, foram mártires, né, doutora? Também, algumas tiveram finais trágicos, né? Doutora, mas voltando aqui no assunto do crime contra a mulher, da violência contra a mulher, nós estávamos até conversando um pouco aqui antes do programa, né? Trocando uma ideia. No seu ponto de vista, como a senhora assim, atuou durante muitos anos, está na frente da Delegacia da Mulher, e a gente sabe que vivenciou muitos casos, né? Acompanhou também a mudança nas leis, o avanço das políticas públicas com relação à mulher, você pôde ver isso, né, ao longo da sua carreira. Existe um perfil da vítima e existe também um perfil do agressor? Então, Liliane, é interessante porque você me fez a pergunta do perfil da vítima. Sim. Eu já na primeira pergunta que você me fez, eu falei do perfil da vítima. A vítima, ela tem baixa autoestima, amor próprio zero e baixa autoestima. E o perfil do agressor, interessante, que é também baixa autoestima. Então, o agressor, ele passa por uma situação de violência desde a infância. Normalmente, a maior parte dos agressores, eles viveram a violência na infância e isso fica um ciclo vicioso, eles vão repetindo. Isso também é um fenômeno que acontece com a mulher. Baixa autoestima, ela pode sair de um lar que havia violência, né? Existem muitos estereótipos em relação à mulher, né? A mulher, ela foi ensinada a aceitar, por exemplo, a infidelidade masculina. O homem é assim mesmo, minha filha. Então isso foi passado de mãe para filha, o homem é assim mesmo, o homem faz isso mesmo, a gente tolera, né? E coitada da mulher que não tolerava, né? Então ela engravidava, por exemplo, era expulsa de casa, tinha que criar filho sozinha, às vezes nem conseguia criar, né? Então a gente
tem esses estereótipos em relação à mulher, né? Que se repetem hoje com muita força, né? E os estereótipos são as opiniões que os homens formam a respeito das mulheres, né? Quanto ao feminicídio, né, que foi a pergunta que você me fez, você perguntou o que é feminicídio, citou que foi no governo da Dilma. Na verdade, a expressão feminicídio ela surgiu em 1976, num tribunal internacional de crimes contra mulheres na Bélgica. Interessante. E foi Diane Roussel usou esse termo feminicídio. Posteriormente, no México, em 1990, houve práticas de assassinatos, estupros em massa de mulheres, né? E as autoridades tinham muito pouco interesse em investigar sobre essa questão das mulheres. E foi na cidade de Juárez esses homicídios em massa. E tem até um filme a esse respeito de mortes de mulheres e estupros. Então o feminicídio surgiu nesse contexto, né? E é um crime de ódio, né? E mata-se o sexo feminino, é gênero, né? Ele é um crime de ódio contra a mulher, contra o sexo feminino. Hein, doutora, nós vamos continuar com o nosso bate-papo. A psicóloga, a doutora Edna Pereira já chegou, está aqui conosco, né? Que ela também é pastora da Igreja Sal da Terra, uma pessoa que, gente, eu amo encontrar com ela, tá sempre pra cima. Nunca vi a pastora Edna triste. Oh, meu Deus. Gente, bom, e assim, a doutora Adriana, ela falou aqui, doutora Edna, né, da questão das consequências na família, porque geralmente a criança cresceu num ambiente onde, por exemplo, a mãe foi espancada, né, onde visualizava essa violência, tem a tendência de repetir esses comportamentos na vida adulta, se tornar, vamos dizer assim, um possível agressor. E aí a gente quer começar aqui falando, né, da parte comportamental, doutora Edna. Por que a violência ela acontece, vamos dizer assim, e por que os agressores batem em mulheres, né, nessa parte comportamental? O que você fala para nós? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Jornada Feliz. Muito obrigada, Eliane, é um prazer estar aqui. Acho que é a segunda vez, né? O microfone foi mais perto. Isso. Então, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando hoje um tema assim bem relevante, né, para esse tempo que a gente está hoje, né, doutora Adriana? Instigante, né? Sim, né, em quarentena, onde que todos estão confinados ali, tendo que ser forçado a se relacionar até, né? Porque a viver a pertinho, viver né? perto, a se conhecer. O nível de atrito aumenta. Sim, hoje meu filho estava falando, mãe, hoje eu descobri que a minha esposa gosta de novela, eu não sabia. Então, assim, a gente tá cheio de surpresas e de descobertas, né? Tá muito perto e às vezes são descobertas que não são tão interessantes, tão boas assim, né? Quantas descobertas nesse tempo que não são tão legais, né? Tão boas de descobrir. Muita coisa está se descobrindo nesse A pandemia ofensivo, estafou muita coisa para acordar aquelas consciências adormecidas, Sim. né? Você não quer enxergar. Está sendo ativado ali o inconsciente. Você quer viver automaticamente, no automático, né? Brilhante a exposição da senhora, que é isso Sim, mesmo. porque Você começa a redescobrir o outro, né? Redescobrir. Devido à proximidade da vivência. É um ativismo tão grande, né? De trabalho, tantas coisas. E hoje, essa oportunidade de estar em home office, trazendo trabalho, então você vai descobrir até o comportamento de como você trabalha fora de casa. Então é muita redescoberta, muito interessante. E é muito dessa atenção em épocas normais, né? Da pessoa não olhar o outro, né? Como que somos tão desatentos
no olhar pelo outro, né? Então que isso seja um motivo de despertar verdadeiramente as consciências, né? De despertar. E a questão da sua pergunta sobre esse comportamento, né, Liliane? Eu cheguei e a doutora Adriana já estava falando aqui no caso de repetição, né? Se não me engano, ela falou a respeito disso. Desse comportamento que se repete, né, lá da origem da família. Que quando a gente vai observar por esse lado o contexto da origem da família, tanto do agressor quanto da vítima, tem a história, né? Tem história já desse comportamento anterior, né? Lá no contexto familiar da família de origem. E é interessante de se observar, porque geralmente a maioria deles fala assim, quando eu casar, quando eu crescer, eu não quero ser igual meu pai, não vou fazer isso com minha esposa, o que meu pai faz. Mas você se torna exatamente igual. Exatamente. Mas nós somos muito mais parecidos com nossos pais do que nós imaginamos, né? Sim, a gente repete. Traz muito isso. Então, você nega, mas tá ali. Pratica. Sim. É a linguagem do aprendizado. Do aprendizado. Né? O comportamento ele é aprendido, sabe, Liliane? O comportamento ele é aprendido. É onde entra a importância do exemplo, né, doutora? Que a gente fala tanto disso. E assim, na sua opinião também, por que a vítima tem dificuldade de deixar o agressor? Se ela está sendo ofendida, se ela está como se sendo agredida, está sofrendo. E não consegue. Né? Muitas são as pessoas que apontam e falam assim, ela é boba, né? Por que não larga? Ah, quem gosta, né? Gosta porque, né? Larga, só largar, mas não é bem isso. O que eu já falei aqui da repetição, dessa coisa, transferência psíquica, digamos assim, já também está lá na história. Você pode ver que já veio de uma origem de uma mãe bem submissa no sentido de aceitação de tudo que acontecia, que traz para ela de injustiça, de tudo. Do conformismo, né? Do inconformismo. Então, é a mesma repetição, digamos que do agressor de forma diferente, né? Esse comportamento dessa E será que a gente pode falar que tem um medo também, doutora? Ah, como vai ser minha vida sem essa pessoa? Geralmente, essa vítima, o agressor traz muito isso pra ela no sentido de você não vai conseguir outra pessoa melhor que eu, né? Então já começa isso, né? Trabalhar num modo bem negativo aí, essa autoestima, né? Você não consegue encontrar ninguém melhor que eu. E ele vai se colocando num lugar de tão assim poderoso para essa vítima. De ascendência, né? De dominação. E ela já vem de um contexto, de uma história, de que é submissa, tem que aceitar, o marido é assim mesmo. Então, na mente, assim, até mesmo assim no caso do campo do inconsciente, porque ela não vê que ela está nesse sofrimento, nesse adoecimento. Olha, eu lembro de um caso clínico, foi até assim meio que interessante a descoberta dessa moça quando ela se viu que estava no relacionamento da violência, desse relacionamento tóxico. Ela veio para mim e no discorrer do acompanhamento do tratamento, ela falou assim, na faculdade, porque ela foi para a faculdade depois que já teve os filhos, já bem amadurecida. Ela falou assim, na faculdade que eu fui fazer um trabalho e que eu vi que eu estava num relacionamento abusivo, tóxico e que me fazia mal, muito mal. E quantas violências, e só lá que ela descobriu, que ela percebeu. Então, é tão assim natural, comum para essa mente já formatada desse jeito, que para ele não percebe que ele está nesse sofrimento, que é um adoecimento, que é um sofrimento. Se torna uma rotina, né? A pessoa já tinha que falar, é normal.
Às vezes não convive com outras pessoas, Então, né? Fica ali só naquele mundinho. É onde a gente foca no conhecimento, né, doutor? Importante conhecimento. E essa coisa assim de, por que não larga, né? Há uma esperança dentro dessa pessoa que o outro vai mudar. A mulher, ela tende esse lado materno dela, assim, de que dessa aposta, né, dessa confiança. A mulher tende isso, né? Vai mudar, ele já me pediu perdão, né? Ele já mudou, ele já me trouxe flores, já me pediu perdão. Então, assim, você vê que é a questão que eu falei no início, dessa aceitação. Você usou aí no senso comum, né? O conformismo, digamos assim. E assim, doutora Edna, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher que ela tá num relacionamento tóxico, que ela vem sendo, vamos dizer assim, abusada, que está sendo vítima de violência psicológica, às vezes doméstica, física, e que ela não procura, vamos dizer assim, os seus direitos e assim, se submete a esse tipo de situação. Quais as consequências psicológicas para essa mulher da violência, né, na vida dela? E assim, a sociedade que admite esse tipo de comportamento, né, quais as consequências sociais, né? Que impacto vai ter na vida da mulher, na vida ali das pessoas que convivem com ela, enfim, na sociedade em geral? Então, nós falamos aqui, desde o início, sobre repetição, né? Aí você fala desse convívio familiar, qual que é o impacto disso? O impacto é ser transgeracional. Então, vai ter uma estrutura familiar, né? Sim, vai se dando ao longo do tempo também nessa geração dessa família, essa repetição de comportamento. E o impacto social é isso que a gente vive hoje, né? É o que nós estamos vivendo hoje, por conta, hoje, assim, até que está sendo, não como a gente assim, ainda gostaria que fosse, mas ainda está tendo esse olhar, né? Antes não falava disso, a gente não ia estar aqui num tempo atrás aí falando de violência doméstica tão assim, né? De num programa cristão, numa rádio cristã. Principalmente, né? Principalmente no contexto cristão. A gente não ia estar. Então hoje há uma abertura, já começou assim, tipo que descortinar para isso, né? E é muito interessante, muito interessante, porque a gente pode fazer uma história melhor. Com certeza. Construir melhor isso daí. Trabalhar os relacionamentos, o respeito ao outro, né? As diferenças, as particularidades, né? Principalmente o respeito. E assim, eu queria fazer uma outra pergunta para você, doutora Edna. É possível nós distinguirmos uma mulher que ela sofre violência pelo modo, às vezes, como ela anda na rua? O que eu queria dizer? Existem algumas características similares. Por exemplo, ela vai ser uma pessoa com dificuldade de trabalhar, de ter uma relação de amizade, não vai sorrir com tanta frequência. Será que tem como identificar? Olha, é muito relativo, assim, de se falar, porque se você conhecer bem a pessoa, for uma amiga, né? Porque eu tô conhecendo hoje a doutora Adriana. Eu tô vendo ela nesse comportamento aqui, hoje, né? Mas eu não consigo identificar. Doutora Adriana tem algum problema, assim, na casa, porque eu tô vendo ela hoje, é o primeiro encontro. Então, assim, de primeira vista, olhar para essa mulher, só se for uma violência física, né? Você vê um outro. Mas falar assim, uma violência, digamos, a invisível, que é a psicológica, só sendo do meio mesmo. Porque vai de comportamento, né? Da subjetividade, vai que esse comportamento dessa mulher já é um comportamento mais recatado, mais tímida. Você a princípio olha e fala assim, não, ela é uma moça assim, bem recatada. E às vezes tem uma outra história aí. Mas eu não posso chegar e falar assim, por vê-la recatada, já falar que é devido a abusos, né? Digamos assim. Então, assim, de ver assim, em primeiro momento, é muito arriscado afirmar que... Ok, doutora. Bom, nós vamos voltar aqui a conversar agora com a doutora Adriana. Doutora Adriana, eu tenho mais uma pergunta para fazer para a senhora aqui, porque assim, a gente sabe que houve um grande avanço nas leis, né? Assim, cada vez está tendo mais mudanças para estar protegendo a mulher,
Mas ainda assim, a gente ainda vê muitos acontecimentos, infelizmente, relacionados à violência contra a mulher no dia a dia da nossa sociedade, nos noticiários. Na sua opinião, por que os agressores saem tão rápido da cadeia? Ai, Liliane, são questões complexas essas indagações, porque, complementando a doutora e pastora, que amor, né, que forma gostosa de se expor, a Delegacia da Mulher em Uberlândia, ela funciona desde 1990, portanto há 30 anos. Eu comecei em 1990 e a primeira delegacia de mulheres... Primeira delegada, pastora Regina, nossa, liberando. A primeira delegacia de mulheres no Brasil foi em 1988, em São Paulo. Depois foram criadas as delegacias de mulheres e Uberlândia teve a delegacia de mulheres desde 1988, só que eu cheguei em 1990, 2 anos depois, e permaneci em Uberlândia e fiz a minha carreira toda aqui. A legislação, ela andou muito, houve quando eu cheguei não tinha Maria da Penha, né? E depois veio a lei 1995, a lei 9.099, que esvaziou mais ainda as delegacias de mulheres, porque colocou todos os crimes de menor potencial ofensivo para serem julgados nos juizados especiais criminais. Então, tirou muita competência da Delegacia da Mulher. Mas aí veio a Lei Maria da Penha, que é maravilhosa, eu acho que foi uma conquista muito grande. Parabéns para Maria da Penha. Que história dessa mulher, né? Autora de luta. Essa luta de mulheres. Lembrando sempre que o Brasil é signatário de convenções internacionais e que ele tinha, né, o Brasil tinha, para cumprir as convenções internacionais, criar mecanismos para coibir a violência doméstica. Então, teve todo um desenvolvimento histórico para chegar até onde nós chegamos e ser aprovada a Lei Maria da Penha, né? E a Maria da Penha, ela veio trazer, assim, abarcar, proteger verdadeiramente a mulher em alguns aspectos, e atualmente nós tivemos outras modificações na legislação em termos dos crimes contra os costumes, porque a violência contra a mulher, ela passa pelo estupro, pela violência contra os costumes, e é o que é uma coisa que me aterroriza muito, porque você rouba a dignidade da mulher quando ela sequer tem a opção de escolher com quem ela quer se deitar. Então eu acho isso gravíssimo, gravíssimo, e ainda mais se deitar mediante a força. Então, nós falamos dos estereótipos, existe a punição hoje, o crime de feminicídio, que veio também em 2018 também, que foi uma coisa que foi criada lá em 1976, em Bruxelas. Teve a cidade de Nuares, que sofreu, né, genocídios, homicídios em massa de mulheres e estupros. As mulheres desapareciam e ninguém investigava. Então, veio aí os convênios internacionais, para ter um olhar, a Organização das Nações Unidas, nós tivemos a Convenção de Belém do Pará, que veio coibir e eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, veio o feminicídio, né? E a pena do feminicídio foi aumentada, 12 a 30 anos. E aí tem outros, os crimes contra os costumes também. Nós tivemos modificações, foram introduzidos novos tipos penais, né? A ameaça... E agravantes também, não é, doutora? Os agravantes? Agravantes, a ameaça. O estupro, por exemplo, nós tivemos na questão, porque o estupro ele está dentro da Maria da Penha, que é crime de natureza sexual, né? Então nós tivemos a importunação sexual, passou a ser crime tipificado,
no artigo 215A, o que a gente tinha anteriormente? Importunação ofensiva ao pudor, que era um crime de menor potencial ofensivo e que era pena de detenção de 1 a 6 meses, né? O réu se livra solto, quer dizer, ele nem respondia. Assim como a ameaça também, porque a ameaça é o segundo crime que tem maior incidência, e é interessante que atualmente a maior incidência, primeiro a lesão corporal leve, depois a ameaça, que é o segundo, estatisticamente falando. E a ameaça, a pena ela é de 1 a 6 meses de detenção. O réu jamais ficará preso. E com a lei dos juizados especiais criminais, a 9.099, que abarcava os delitos de menor potencial ofensivo, o agressor ameaçava a mulher, lá transacionava lá nos juizados especiais criminais, ele pagava uma cesta básica com o dinheiro que a mulher muitas vezes conseguia, ou com o dinheiro que seria dado de alimentos para os filhos. Hoje isso acabou, já não tem mais essa transação. O crime de ameaça, ele não houve uma majoração da pena, ele continua da mesma forma, mas não tem mais essa questão o poder judiciário, essa questão da pena alternativa, que seria a cesta básica, que já foi uma melhora, embora pequena. Então, a gente discute-se muito é muito polêmico pensar que nós vamos aumentar a pena do crime, né? Porque também a gente vive em outro âmbito a questão de não ter punitivismo. Hoje esse punitivismo está sendo muito refletido. Porque será que a pena grande, esse instituto de penalização realmente resgata o ser humano? E a gente vive em contrapartida a essa questão a justiça restaurativa, que eu acho belíssima, que trabalha com a pessoa e transaciona a pessoa, se for do interesse dela, do agressor e da vítima, tem que ter a voluntariedade. E esse trabalho é um trabalho que desperta a consciência e que a pessoa começa a perceber. Da mesma forma que a senhora colocou, a vítima muitas vezes não percebe que ela é vítima de violência. Quando eu estudei na faculdade, eu tinha uma colega que ela estudava escondido do marido, que ele trabalhava à noite. Então à noite ela ia para a faculdade, corria, voltava para casa correndo. Então aí ele chegava, ela já tinha chegado à aula. E aí o que acontecia? Ela tinha que estudar para a prova. Então ela esperava, ele dormia, ela ficava a madrugada inteira estudando. E ela tinha um filho especial. Olha que mulher heroína. Aí você falou, por que as mulheres não reclamam, não levam? Primeiro, é o medo. O medo impede a mulher de denunciar. Segundo, a vergonha. A mulher se casa, ela tem vergonha de expor a dor dela de um fracasso nas relações familiares. É a crítica do outro, da família, o repúdio, os estereótipos, as condutas estereotipadas que aparecem muito, por exemplo, nos crimes contra os costumes. Quando o homem fala assim, ela foi estuprada, mereceu, ela anda com roupa curta, né? Então você não pode andar com roupa curta, que você merece ser estuprada. Que história é essa? Você pode andar nua na rua, ninguém tem o direito de tocar, e você anda do jeito que você quiser. Agora, sem importunação ofensiva, né, ao pudor, andar na rua nu, existe uma legislação que vai proibir isso, mas não é o outro ali que vai lá passar a mão em mim porque eu tô nua, né? Então, assim, então tem uma série de distorções no comportamento masculino, que é um comportamento realmente machista, por causa de uma cultura patriarcal milenar, mais de 3.000 anos,
Né? Veja bem, nós quebramos há pouco tempo que veio o movimento feminista, né? Então, veio a legislação penalizando. Por que que as pessoas saem? Ora, por que que as pessoas saem? Elas têm uma pena. A legislação penal, ela é, primeiro, é uma exceção. Assim, doutora, a senhora acha que, nesse sentido, por exemplo, apesar das leis, porque apesar das leis, sempre tem um homem que às vezes se sente impune ao ponto de tentar matar suas parceiras. Né? Na sua opinião, o que precisa ser feito, assim, quais os pontos a melhorar ainda nas leis brasileiras, na sua experiência? Eu acho, assim, eu penso essa questão de penalizar, né, aumentar a pena, nós tivemos aumento de pena nas qualificadoras, tudo. Eu acho válido, acho que deveria, sim, acho válido, até existe uma sensação de impunidade muito grande na sociedade brasileira, como eu acho válido também caminhar passo a passo com essa questão da justiça restaurativa e, além disso, através da melhoria, gente, no conhecimento, na cultura. O que que muda na cultura de um povo? Aí a gente entra na questão da educação, né, doutora? Educação. De acompanhar as famílias, né? Os países mais ricos têm um índice de violência doméstica menor. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a violência doméstica, ela tem um índice alto. Na Europa tem, né? Tem um índice alto porque a violência doméstica, ela é um crime multifacetário e não tem fronteiras. Ela existe no mundo inteiro. Por quê? Por causa da cultura patriarcal que a gente viveu há mais de 3.000 anos atrás. Então, assim, realmente a mulher, ela enfrenta uma série de estereótipos, seja na questão do crime contra os costumes, do crime de estupro, que você andar com uma saia ou exibir o corpo, vai dar o direito ao outro de te estuprar, seja nas questões que muitas vezes, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, iniciei a carreira, não existia essa sensibilidade em relação a crimes contra a mulher, a ponto de uma vítima de violência doméstica prestar um depoimento para mim dizendo que ela teve um diálogo com a juíza e a juíza falou que roupa suja se lava em casa. Então, existe e eu acho que isso caminhou hoje, o Poder Judiciário, o primeiro a ter a sensibilidade, tem juízas e promotoras fazendo trabalhos belíssimos, estão aí fazendo palestras e orientando as pessoas. Então, sim, eu acho válido ter que aumentar a pena, aumentar a punição, dar maior gravidade, para dar maior seriedade, mas também jamais esqueçamos que nós temos que trabalhar a educação, mas no sistema penal trabalhar a justiça restaurativa é fundamental a importância, porque você passa por ciclos e aí a pessoa tem a oportunidade de refletir sobre a prática dela. E é muito importante que nós tenhamos sensibilidade, no sentido assim, a mulher entra, ela vai desistir hoje, amanhã ela volta, como a doutora falou, né, com a lei Maria da Penha, a mulher só pode desistir na presença do juiz. Isso foi no advento da lei Maria da Penha, ela trouxe isso. Porque as mulheres desistem das queixas, de procurar. Mas a gente tem que ter sensibilidade. Ela pode desistir 1000 vezes. 1000 vezes eu tenho que ter sensibilidade. Porque você tem que romper muitas crenças limitantes, romper um padrão cultural. Isso é muito difícil. Você é imobilizado pelo medo, pela vergonha. São os sentimentos dominantes das vítimas. E para ela chegar dentro de uma delegacia, olha, eu trabalhei dentro de uma delegacia, não é fácil, é muito difícil. Certa ocasião eu estava de plantão e a mulher foi agredida
E a polícia foi chamada e quando a polícia chegou ao local, deu apoio para o companheiro. Então, E aí ela foi conduzida para a delegacia, e aí ela falou, e aí eu cheguei na antessala, porque eu sempre gostei de trabalhar na antessalas. E eu acho que o advento hoje do computador atrapalhou esse tete-a-tete, porque agora a gente tem que ficar enfurnado lá na frente do computador, fazendo tudo pelo computador, e não sobra tempo, porque a violência só cresce e a gente faz 18 plantões por noite, é um massacre do profissional que está ali, aí você perde o olhar para a pessoa. Mas, numa dessas noites, eu cheguei lá na frente e a mulher falou, vambora, levantou da cadeira, vambora. Eu falei, não, peraí, por que você quer ir embora? O que aconteceu? Não, porque eu não vou ser atendida, porque me falaram que eu vou ficar aqui a noite inteira. Vocês falaram quem? Quem falou para a senhora? O que aconteceu com a senhora? Não, porque meu companheiro me bateu, mas a polícia me falou que eu vou ficar aqui a noite inteira que não vai acontecer nada. Eu falei, mas o que aconteceu com a senhora? Meu companheiro me bateu. Eu já havia perguntado assim, o seu companheiro bateu? A senhora acha que a senhora vai ficar aqui a noite inteira? A senhora está muito enganada, a senhora entra agora ali na sala, que eu vou fazer agora o flagrante. A senhora será a primeira a ser atendida. E ela foi a primeira a ser atendida, passei na frente, mas a violência doméstica ela tem que ter prioridade. A mulher apanha, tá com medo, não tem força, não tem dinheiro, ela está sofrida e carregando todas as dores, e você chega lá e ainda repudia e deixa ela a noite inteira, né? E que ele ficasse a noite inteira na delegacia, mas ela não, né? Ela tem filhos, muitas vezes tem filhos, tem crianças, tem que dar, né? Existe uma série de questões que todo mundo sabe. A mulher, ela é tirada do lar dela, ela apanha. Vou bater aqui em alguém para ver se vai ser agradável. Não vai, né? Então, assim, e se bater resolvesse algum problema no mundo, era só a gente bater em todo mundo, não teria nem criminoso, né? Seria muito fácil resolver. Mas a complexidade humana é muito maior. Então, assim, esses são estereótipos, são os preconceitos que tem em relação à mulher. Apanha porque quer, é estuprada porque mereceu, né? Ela é sem vergonha porque ela volta para o marido, volta mesmo, né, doutora? Porque a mulher, ela não perde o marido, ela não apanha, ela perde o sonho, ela perde uma construção que ela imaginou, sabe? Que ela sonhou, né? Então, e o que acontece também? Nós não somos educados emocionalmente. Então, nós não sabemos gerir as nossas emoções. Assim como nós não fomos educados financeiramente, a gente não tem educação financeira, a gente não tem educação emocional, a gente fala de forma agressiva. E a educação emocional que tinha era engole o choro. Sentimentos reprimidos. É deseducação emocional, né? Então nós não aprendemos a gerir as nossas emoções. Então eu estava te falando das mudanças que ocorreram e que hoje está acontecendo, que nós temos pandemia, e isso tudo foi o que nós vivemos hoje foi pensado lá atrás. As mudanças que nós vivemos hoje também foram pensadas lá atrás. E quando se fala que nós estamos vivendo um período de transição, cientificamente nós estamos vivendo um período de transição. Antigamente essa transição era vista só no misticismo. Aí no século XX, né, com o advento da física quântica, com Einstein, a teoria da relatividade, nós tivemos assim, um burburinho muito grande em termos de ciência, de mudança de paradigma. O horário um pouquinho avançado. Pois não. A gente está com o horário um pouquinho avançado, porque esse assunto é muito extenso. Para a gente finalizar aqui, eu vou fazer mais umas perguntas para a pastora Edna, mas a gente vai retomar esse tema. Eu faço
chato demais isso. Quando o bate-papo é bom. Assim, a gente falou aqui, né, da questão da desestrutura familiar, doutora Edna, que inclusive a doutora falou da questão das repetições. Um caminho seria a educação, né, a conscientização, e a gente vê que a violência contra a mulher, na verdade, hoje ela demonstra que há uma desestrutura familiar. Sim. Né? E assim, como nós sempre tratamos essa questão também à luz da palavra de Deus, com relação à palavra de Deus, doutora Edna, a palavra de Deus traz alguma orientação de como as mulheres devem ser tratadas, né? A educação pode ser trabalhada na família? Sim, claro. Você falou no início, né, dessa temática ser discutida até no contexto religioso, também misturado, mas Fábio Cabral, em 2009, né, voltando aqui um pouquinho para a ciência, ele fala eles falam que o homem ele foi educado para ser esse que domina pelo seu físico, pela força, né? E a mulher já para ser submissa. E quando você olha no contexto religioso, você vê isso escrito, mas a pessoa pega a palavra e pega um versículo e faz dela todo e não vê o contexto disso, né? Quando a gente vê lá Paulo escrevendo, falando dessa submissão, de servir, de compartilhar o amor, isso viver dentro da família. E na palavra também fala que a mulher, ela é o vaso frágil, então ensina isso, dessa fragilidade, desse sentimento, né? Dessa fragilidade, dessa escolha, desse olhar para essa mulher como esse vaso frágil, que a mulher é dotada mais pelo sentimento, né? E o homem mais por essa razão e tudo mais. E também na palavra de Deus fala que para esse marido, né, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas aí pega só a parte que é para a mulher ser submissa, e quando fala desse amor, dessa entrega, eu costumo falar que quando casa, a gente diminui, sabe? Eu não sou mais 100% quando eu era sozinha, eu sou 50%, meu marido é o outro 50%, né? E a gente se completa nisso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente se completa dentro de uma verdade implícita nessa palavra. Por que nessa palavra de Deus? Porque o contexto é amor, Deus é amor, né? Deus é amor. Então quando você vê dessa entrega e fala de que Cristo se entregou e morreu, né, pela igreja, como Cristo para fazer isso, como Cristo se entregou e morreu pela igreja, você vê um Cristo que ele morreu por amor. Mas quando a gente vê isso, não é para a pessoa suicidar, né? Nesse ponto de me entregar, vou suicidar porque amo, não é, e nem matar porque amo. Mas a gente vê esse amor de uma entrega as coisas para completar o outro, né? Abrir mão, porque eu não sou mais o 100% sozinho. Então tem que abrir mão de algumas coisas. Hoje as pessoas vão para o casamento, mas querem levar o solteirismo, né? Quer manter-se solteiro ali. Então já começa essa confusão toda. Mas soma, né? Porque abrir mão, toda escolha implica em abrir mão de alguma coisa. Se eu escolho a laranja em detrimento do limão, eu tô tirando o limão e preferindo a laranja. Sim, mas a gente pensa em soma, né? Em soma. De somar esses valores. Então você não diminuiu, você somou, e cresceu. Mas eu falo, né? assim, essa unicidade que eu quero falar do amor, dessa coisa de unicidade mesmo, sabe? De unicidade. Então, não de deixar de ser, eu não sei se eu fui bem esclarecedora, no sentido de dessa submissão, não ser do contexto de me banalizar, né? Deixar, não é disso, sabe? Há uma cumplicidade nesse amor, né? Há uma cumplicidade, né? Isso, há uma cumplicidade de servir ao outro, né? De servir, né?
quando fala submissão, aqui está falando de servir, né? De servir o outro em amor, né? Nessa entrega de amor. E aliás, o servir, né? Ele é para todos nós, é para a humanidade, Sim, né? Você quando sim, serve, sim. né? Você Você na verdade recebe, né? recebe. Então, aí quando você olha e vê esse exemplo desse amor, né, que Deus é amor e ele fala que por amor ele entregou o Filho para resgatar tudo isso. E lá em João 10:10 fala o quê? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância no casamento, vida em abundância no amor. A partir de Jesus. Se tem vida restaurada só a partir de Jesus, sabe? A partir de Jesus. Isso é que eu estou trazendo assim no contexto mesmo de Bíblia, de contexto cristão, né? Porque você me trouxe também como psicóloga, mas aqui agora eu estou trazendo assim, nisso que eu creio que é a verdade, né? Nisso que eu creio que restaura, que eu já vi muitas famílias sendo restauradas. Olha só que bacana, a gente tem, depois se vocês quiserem até olhar, tem lá no YouTube um canal muito legal que chama No Divã 2, que é do Gilberto e da Kellen. Não sei se vocês conhecem, Gilberto Marques e a Kellen. Gilberto é até psicólogo e é uma coisa assim que você vê a leveza com que eles trazem isso nessa dinâmica de relacionamento, até do contexto hoje, nessa quarentena. Até indico, não sei se pode indicar, mas até indico claro. que assistam e que sigam lá o canal do Gilberto e da Kellen no Divã 2. E a gente tem muitos exemplos, muitos depoimentos, muitos testemunhos nessa área de vida, de famílias restauradas nesse sentido, a partir disso. Agora, Liliane, você tinha me perguntado também sobre a questão da violência até dentro, né, do contexto de igreja. Sim, eu acho que é importante a gente falar, o pastor Edna, porque assim, como nós estávamos falando aqui no início, há muitas distorções, Sim. né, em todos os meios. E assim, a gente não pode negar, colocar debaixo do pano e falar que no meio cristão não há. Né, eu acho que a gente tem que falar aqui que é um comportamento que a Bíblia ela não ensina, ela não admite, né? Então, a pessoa que se diz cristão e bate na mulher, ele na verdade está sendo falso cristão, né? Tem que denunciar. Sim, é um comportamento que não cabe, né, pastor? Tem um ditado, Silêncio, você fica conivente. Sem dúvida, Sim, tem que denunciar, tem que procurar a delegacia. Sim. Tem a delegacia virtual, é para ser usada. Tem que denunciar mesmo, gente. Tem que denunciar. E tem sim, em todos os meios. Não estou falando assim que o meio cristão, não tem isso. Tem, eu atendo pessoas, né? Eu atendo também do meio e a gente vê que tem também. E até é ruim, porque a gente vê também meio que uma dupla violência, no sentido de não, vai melhorar, né? No sentido de vamos orar, né? O conselheiro, líder espiritual, né? Então acaba que vai calando mais, né? Mas às vezes a oração, eu acredito muito na oração, Sim. pastora, ela é muito saudável. Não que a pessoa vai ficar lá só rezando o Pai Nosso, e não Ave Maria fazer e não nada, fazer né? nada. Claro. Mas a oração, ela tem um caráter meditativo que te faz acalmar a mente Sim. e pensar melhor. Porque a situação da violência doméstica, ela é muito complexa, não é fácil, e a mulher tem que romper muitos padrões, muitos paradigmas. Ela deve sim denunciar, mas cabe a nós ter a paciência para ela denunciar e voltar atrás, ter a sensibilidade, entender. É por isso que quando eu vou falar de violência, eu faço toda uma trajetória, porque para entender por que as coisas acontecem, são dessa forma. A pessoa tem que despertar a consciência. Se ela não está preparada, ela não consegue sustentar.
né? Então, tanto que muitas mulheres, elas vivem, há pouco tempo agora eu já deparei com uma situação de uma mulher que viveu 45 anos de violência doméstica. E aí, na casa são 3 filhos, tem um homem, o homem é casado, fica as 2 filhas, o pai dentro de casa é o carrasco. Só que a última surra, né, as filhas entraram no meio, foi um transtorno muito grande e telefonaram para o irmão foi e ele agiu com o pai com voz de poder também e cessou a violência, mas a mulher que saiu de casa, ela viveu 45 anos de violência, ela nunca foi numa delegacia, nem sabe como é que vai numa delegacia. Doutora, é importante a senhora falar isso aí, a pessoa sofreu violência, como que ela pode denunciar a violência cometida contra a mulher? Terceiros também podem denunciar? A mulher, ela vai à delegacia, ela pode chamar a polícia militar 190, ela pode fazer um boletim de ocorrência virtual que veio com a pandemia, porque com o advento da pandemia houve sim realmente um aumento da violência. Eu tenho aqui os dados do Atlas da Violência e Anuário da Segurança Pública, que é 39,3% de homicídios dentro de casa e 88,8% companheiros ou companheira. Teve também aqui um outro dado que você falou, 35%. Eu tenho aqui um dado do Ministério que foi de 40%. Fevereiro teve um aumento de 13,5% nos casos de violência doméstica. Março de 18% e abril 40%. Nossa, é um aumento Teve grande, né? um aumento de 431% de relatos de brigas entre fevereiro e abril deste ano nas redes sociais. Foi criado um mecanismo de rede para as mulheres apertarem o botão do pânico. São programas da Magazine Luiza, por exemplo, que é rede de apoio. Tem uma loja virtual que você aperta o botão do pânico. Tem um chatbox da Uber, né? E tem inclusive uma propaganda que eu vi na televisão, doutora, acho que é interessante a gente falar, né? Do riscadinho de baixo. Fantástico, né? Exatamente. Chega uma na campanha lançada pelo Conselho Nacional de Justiça que você faz um sinal vermelho, um X na mão e apresenta. As farmácias têm esse conhecimento, são todas redes de apoio, né? Tem uma campanha que eu achei ela especialmente muito bela, que ela fala, hashtag isoladas sim, sozinhas não. Nós estamos isoladas dentro das nossas casas, mas não estamos sozinhas, que foi do Instituto da Avon da Argentina, do Grupo Natura e Company, né? Achei muito interessante. Tem da Magazine Luiza, que é um tutorial de maquiagem. Você vai comprar maquiagem, quando você acessa esse tutorial, lá você tem o botão do pânico. Eu acho até difícil falar publicamente, mas as mulheres precisam saber, mas se os homens sabem, ela já fica impossibilitada. Então, você vê, é uma faca de 2 gumes, né? A gente publiciza todos os meios que ela tem para agir, mas os homens também assimilam isso e neutralizam a mulher nas suas tentativas de socorro. Então, aumentou sim, é uma situação complexa sim, aumentou o número de abuso sexual. E outra coisa que eu acho mais grave ainda, que nem sempre todas as medidas que são adotadas pelo poder público no sentido de coibir a violência doméstica atinge todo o universo. Não atinge, tem mulheres que não sabem pegar no celular e pedir um socorro pelo celular ou uma rede social, né? Eu tenho dificuldade para lidar com rede social, a vida inteira eu trabalhei com computador, o que não dirá uma pessoa que nunca pegou. Essa senhora agora, a última, que chegou ao meu conhecimento, que vivenciou 45 anos de violência dentro de casa, ela não tem celular, não sabe usar celular. Ela nunca foi na loja comprar roupa para ela, sempre o marido ia escolher a roupa que ela queria, na rua ele andava na frente. Você falou uma questão da rua. Normalmente, quando você começa a conversar com a pessoa, você pode perceber porque ela é uma pessoa contrita, cabeça baixa, cabisbaixa. Você percebe uma insegurança muito grande nas atitudes dela. É lógico que não à primeira vista, mas um pouco que você dialoga, você já percebe uma série de medos, inseguranças, tique nervoso.
Sabe, existem muitos sinais corporais, contrito, emborcada, muitos sinais corporais que denunciam que aquela pessoa viveu uma violência psicológica, porque ela será naturalmente contrita, e a violência física, ela tem marcas, né? Então, esse tutorial, essa campanha, essas campanhas do chatbox, da Uber também, que mapeia a violência, foram todos recursos. E a mulher, ela precisa se encorajar, procurar os recursos. Não vou dizer que é fácil, é uma atitude complexa, mas pega ajuda, conversa com uma amiga, conversa com familiares. Se não tiver apoio de familiares, conversa com uma amiga, né, para te ajudar a chamar a polícia, para coibir essa violência e você começar uma vida nova, renascer, né? Que isso implica uma separação, porque evidentemente você, numa vida de violência doméstica, não tem outro caminho a não ser a separação. E o crime de ameaça é comprovadamente que a ameaça de morte levará a mulher à morte. O homem que ameaça matar, ele vai matar. Pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Isso existe em estudos dentro da psicologia. A delegacia trabalhava em parceria com a psicologia da Universidade Federal, a doutora Tânia apresentou pesquisas nesse sentido, que é uma curva que o homem começa a agredir, chega lá em cima, ele agride, ele arrepende, pede perdão, aí na terceira vez em diante ele mata. E eu tive casos práticos de mulheres que as ameaças, né? Não, mulheres, casos práticos de mulheres que denunciaram. Teve uma que foi assassinada 8 dias antes da audiência. Elas denunciam e são assassinadas. Então é sério, é grave. Homens matam por ódio ao gênero masculino, matam por um sentimento de poder, que é um patriarcalismo que está incutido na cultura humana. Né? E a gente tem que mudar esse padrão. A legislação veio, aumentou a pena, existem várias iniciativas nesse sentido que eu aplaudo, mas a luta continua, a luta é eterna, né? Ela não para. Nós estipulamos o horário, chegou o limite, mas eu queria agradecer, gente, a participação, que honra hoje, né? A participação da doutora Adriana aqui conosco, da pastora e psicóloga pastora Edna, da Igreja Sal da Terra. Eu queria agradecer, gente, vocês, né? E assim, sejam sempre muito bem-vindas a estar aqui conosco no programa Jornada Feliz, que o nosso objetivo é trazer essas questões, porque nós acreditamos que não tem como uma mulher ter uma jornada feliz, doutora Adriana, apanhando. Tem jeito não. Nenhuma jornada é feliz com violência, né, Liliane? Tem jeito não. A jornada feliz é a jornada do amor, é a jornada de Cristo, né? Uhum. Você tá assim. Pois é, e a jornada feliz também segue de uma mesa, né? Mesa. E no Salmo 128 fala a respeito disso, dessa mulher, né? Nessa mesa com os filhos em volta. E hoje a gente, nessa pandemia, está tendo essa oportunidade dessa mesa. E que nessa mesa, na casa de cada um, que nunca falte o pão da presença. O pão da presença que é Jesus. Ele é o pão da vida. E Ele que dá a vida, que traz a paz, que traz a salvação, que traz a restauração. E o importante, todas as vezes que for para a mesa, preparar a mesa, que você já leva esse amor e chama o pão da presença. Ele é o pão da vida. Ok, gente, esse foi nossa hora do bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, né? Peço que vocês continuem com a gente. Daqui a pouco vai estar com o momento da palavra, né? E a gente vai fazer assim, um breve momento de oração. Agradeço sua audiência e fiquem ligados aqui com a gente na Rádio Restauração e Vida.